Boa tarde, eu me chamo JJ Abreu e esse é meu canal. Hoje eu queria estar falando sobre a Bíblia Sagrada. Essa aqui é a Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas das Testemunhas de Jeová. Como muitos já sabem, me conhecem, eu fui testemunho de Jeová durante 2 anos, aqui em São Luís do Maranhão. Eu vim aprender sobre a Bíblia com as testemunhas de Jeová, que até então era leigo, não sabia nada. Aprendi muito sobre o Antigo e o Novo Testamento. A história de Gênesis, Jardim do Éden, Noé, Moisés, Jeremias, Josué, Jeremias, Daniel, esses personagens, esses grandes personagens da Bíblia. Até o livro ali de Sanfonias, Abacuque, Amós, né? O Antigo Testamento. E aprendi muito sobre o Novo Testamento, os 27 livros da Bíblia, os 4 Evangelhos, as cartas de Paulo, até o livro de Apocalipse, o fim, né? Jackson, o que é a Bíblia para você? A Bíblia Sagrada, né? Eu tenho 2. Quase eu não uso mais a Bíblia, não faço uso da Bíblia mais. Por que, Jackson? Quando eu era testemunho de Jeová, eu confiava na Bíblia como a palavra de Deus. Mas de acordo com o que eu fui aprendendo, informações que eu fui adquirindo, fiz comparações, botei meu cérebro para funcionar. Porque é o seguinte, quando a gente faz parte de uma religião, principalmente como uma das testemunhas de Jeová, a gente é proibido de pensar. Você não tem opinião própria. Você adquire a Bíblia e você adquire as publicações da Torre de Vigia. Volume Perspicaz, nos 13 volumes aqui. Também não uso, não faço mais uso. Sentinela, Despertai. Na minha época tinha um raciocínio, poderá viver para sempre. Proclamadores do Reino. A verdade conduz à vida eterna, o conhecimento conduz à vida eterna. Várias publicações. Todo momento a seita das Testemunhas de Jeová está lançando publicações. Agora não, porque agora veio a pandemia, desacelerou a Watchtower. Mas na minha época era publicação em cima de publicação. Mensalmente era 4 publicações, né? Sentinela, Despertar. Então era muita publicação, muita informação. Então você ficava cercado de informações. E você tinha que ler, porque tinha um estudo daquela sentinela. Tinha um estudo, né? A escola do Ministério Teocrático. Então você estava ali, né? Recheado, cercado de informações da Sociedade Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová. E você não tinha espaço para pesquisar em outros livros, outras publicações de outras religiões, muito menos internet, que na época não existia. Na minha época não existia. Então a gente ficava preso. Então aquilo me dava uma segurança de que a Bíblia era a palavra de Deus, e ponto final. Com a internet, com as informações instantâneas, eu comecei a pesquisar, estudar, botar meu cérebro para funcionar, ter minha opinião formada, ter o direito de pensar. E vi que a banda não tocava assim, as coisas não eram assim. Então a Bíblia, ela não é só isso aqui não, esses 66 livros. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Existe mais livros que um imperador romano chamado Constantino, se você for ver lá, Constantino I, que foi o primeiro imperador cristão da época, Roma, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses livros, né, e juntar e fazer só um, fazer a Bíblia.
Então ele reuniu várias pessoas da época, de diferentes regiões, de diferentes comunidades, líderes religiosos da época, e uniram, criaram a Bíblia Sagrada. Sendo que faltou vários outros livros que são conhecidos como os livros apócrifos, ocultos. Tem um livro de Maria Madalena, tem um livro de Enoque, né? Tem um livro que conta a história de Jesus quando criança, que é da época, datada da época, né? Livros que foram encontrados juntos dos livros do Mar Morto, que tem uma autenticidade garantida pelos eruditos, escritores, pesquisadores e cientistas, que não foram inclusos. Então, depois de muitas e muitas pesquisas, noites sem dormir, eu, particularmente, não acredito que a Bíblia seja a palavra de Deus, toda a palavra de Deus. Eu acredito que existem pessoas que foram inspiradas por Deus, que escreveram livros que foram orientados por Deus, mas que toda ela é inspirada, eu não acredito. Isso é uma opinião minha baseada em estudos, em pesquisas. Porque se você for ler a Bíblia inteira, você vai ver que tem muita coisa contraditória. Eu não vou dizer aqui, porque é muita coisa, é muita informação. Você começa lá desde Gênesis, vem Êxodo, vem comendo ali tudo ali, ó. Salmos. Aí entra nos evangelhos, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você que estuda a Bíblia, você vai ver lá nos evangelhos, né, que depois da morte, depois que Jesus Cristo morreu, provavelmente depois de 40 anos, que foi escrito o primeiro evangelho, que foi o evangelho de Marcos. Então, 40 anos se passou, depois que Jesus Cristo morreu, começaram a escrever o livro de Marcos. Marcos não conheceu Jesus Cristo. Marcos não andou com Jesus Cristo. Aquilo é uma narrativa, uma história contada, né? E os outros 3 evangelhos, Mateus, Lucas e João, pegaram carona no livro de Marcos. E muitos dos livros que levam o nome Lucas, Mateus, provavelmente não foram eles que escreveram. Foram outras pessoas que atribuíram a esses personagens. Que antes dos 4 evangelhos, do livro de Marcos ser escrito, teve as cartas de Paulo, que foram escritas antes do livro de Marcos, né? Então, se você for ler, se você for estudar, você for pesquisar, você vai ver que muita coisa a gente não sabe quando a gente está dentro de uma religião. Você começa a frequentar uma religião, o pastor está lá na frente, ele vai começando a falar de fé, de amor, de fraternidade, de Jesus Cristo. Jesus está voltando, Deus é amor, aceita Jesus como seu Salvador, e aceita Testemunho de Jeová, te enche de informações, você já pega o trem andando, o bonde andando, aí você se infiltra ali, se emociona, vê aquela grandiosidade que é a organização do Testemunho de Jeová, e você fica admirado, emocionado, e entra num bonde andando. Aí você começa a obedecer regras, você se torna um escravo, eles te dão privilégio, desses privilégios torna-se escravilégio, e eles te proíbem a fazer pesquisa fora da organização do Testemunho de Jeová.
Você não pode pegar conteúdo lá fora. Porque ele diz assim, ó, ou você come na mesa de Jeová ou você come na mesa dos demônios. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que decidir. E aqui nós temos alimento espiritual suficiente para você se blindar do mundo de Satanás. Aí você fica só ali naquele mundo dele. E acabou. Você sequer vira para o lado. Você anda igual um jumento, cavalo que bota um negócio bem aqui, você não pode olhar para o lado. Então você só tem aquela referência das Testemunhas de Jeová, das publicações das Testemunhas de Jeová, Sentinela, Despertai, e aqueles inúmeros livros, que se você for pegar uma Testemunha de Jeová de 40 anos, e você for na casa dela, você vai ver aquela quantidade de livros. Olha, eu passei somente 2 anos na congregação das Testemunhas de Jeová. Eu tinha publicação demais, sentinela, tinha quase 1000 sentinelas. Porque eu ia buscar na casa de irmãos para ler. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, então eu era fascinado. Essa publicação não podia nem amassar. Era guardada no estante. E eu não ia buscar, eu não assistia nem filme. Nem filme, aqueles filmes antigos, que em época de Semana Santa, Páscoa, Semana Santa, a Rede Globo transmitia, né, na sessão da tarde, no sábado à tarde, que era de Jesus Cristo, né? Era do rei Davi, Sansão. Então eu não assistia, era proibido de assistir, né? Indiretamente lá no discurso do irmão ele falava claramente, olha, esses filmes do mundo é filme diabólico, né? Quando a gente conversasse com alguém que era de outra religião, você tinha que pregar, né? Pregar, você não podia conversar, trocar ideia, trocar figurinha, né? Pá, eu entendo a Bíblia dessa forma, é da mesma forma que você entende, o que você acha? Não, isso não existe. Você chegava ali, pregava, se houvesse uma discussão, se o morador, né, não aceitasse a tua forma de adoração, você simplesmente ia embora, largava ele lá de mão. Você não queria conversar com ele, não. Essa é a verdade. Muito menos visitar uma outra religião, adventista, assembleia, batista, não pode. Acabou. Então, eu fiquei bitolado. Então, eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus. Quando eu comecei a estudar, eu vi que não é assim, a banda não toca assim, as coisas não são assim. A Bíblia foi escrita em uma época diferente, regiões diferentes, pessoas diferentes, por um propósito diferente, que hoje vivemos num mundo moderno. Não que a Bíblia não seja um livro que nós podemos tirar proveito. Ali no livro de Provérbios, ali aconselha ao jovem, inclinar seu discernimento, ter compreensão, né, conhecimento, né, fala-se da vara de disciplina. Então tem muita coisa mesmo na Bíblia Sagrada que pode ser útil para o jovem, para o adulto. Mas para o nosso dia a dia hoje, não funciona assim. Ali no livro de Efésios fala de uma família feliz, mas isso se aplica para quem faz parte de uma comunidade religiosa, que está sob regras. O marido é a cabeça, a esposa, o marido e o filho. O marido é a cabeça, é o marido que resolve tudo. E não é assim, hoje em dia não dá para ser assim. Tem muito marido aí que está desempregado e que a mulher segura a onda. Tem filho que ganha mais do que o pai. Encontrei outro dia um amigo meu, Ascencio. Conheci esse menino pequenininho. Ele investiu no filho dele, né? Pagou colégio bom. E hoje o filho dele parece que tem 22, 21 anos. E ganha mais do que ele. Ele, Jackson, meu filho ganha mais do que eu. Que bom, né? Ele é bom, muito bom. Mas a pessoa acaba ficando meio... o filho dele mora com ele. Fica meio com receio, né? A mulher ganha mais do que ele. Ele ficou desempregado numa época, sua mulher trabalhava, né? E nós sabemos que o trabalho é dignidade, somente para o homem. E naquela época,
Mulheres não trabalhavam. Na época de Jesus Cristo, as mulheres não trabalhavam assim como as mulheres trabalham hoje. Antigamente a mulher não podia dar um pio na época de Jesus Cristo. E hoje a mulher, ela é um personagem importante na sociedade. A mulher é um ser inteligente. A mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E o homem com uma coisa só, ele se atrapalha todo. Isso já foi provado. A mulher cuida do filho, cuida da casa, trabalha fora e ainda dá atenção para o marido. O marido não consegue nem trabalhar e dá atenção para a mulher, ele fica louco. Então hoje, numa sociedade moderna, a gente consegue reconhecer que a mulher tem um papel importantíssimo na sociedade. Sem ela, essa sociedade hoje, que gira em torno de economia, finanças, dinheiro, progresso, sem ela, a humanidade não é nada. Então, se a gente for viver nesses conselhos da Bíblia, como aquela época, a mulher não ia ter espaço no nosso mundo. Então, hoje a gente sabe que a mulher é primordial para a nossa época. Sem ela, o mundo não anda. Então, a Bíblia, para mim hoje, é sagrada? É sagrada. Porque a gente não tem base verídica, verdadeira, de que realmente ela é toda inspirada por Deus. Não tem nada que prove isso. Por quê? Porque ela foi ajuntada, na época, pelo imperador, nada a ver com religiosidade. E fazia parte do Império Romano. Tá? Aí vem um e diz, não, Deus, Jeová, usou ele. Queria botar chifre em testa de cavalo. Não, nada a ver. A gente tem que ser realista. Não estou dizendo para você deixar de acreditar na Bíblia Sagrada. Não estou dizendo para você deixar de adquirir, obter os ensinamentos dela. É muito proveitoso. Mas não para tudo. Mas sim para alguns problemas, algumas situações. Mas não para tudo. Se tu pegar livro de Êxodo e viver segundo aquele livro, não tem condição. Ali proibia uma forma de alimento, né? Não podia comer porco, não podia comer marisco. Certos peixes não podiam comer. A mulher, quando ficava menstruada, ela tinha que viver numa quarentena. Como é que uma mulher menstruada viver numa quarentena hoje? Aquele tempo era olho por olho, dente por dente. Se a pessoa, um pai de família pecasse, só ele pecasse, toda a família também receberia o mesmo castigo, apedrejado. A gente for ver a história do livro de Sanfonias, Abacuque, Amós, Jeremias, ali era uma época de guerra. Israel estava todo o tempo lutando nas guerras contra as nações circunvizinhas. Se você for ver ali o livro de Salmos, Cânticos, né? Eles cantando, eles indo para a guerra, cantando. Quantas pessoas não morreram ali? Então eles eram constantemente repreendidos, disciplinados, tinham que viver sobre aquele regime militar. Né? Fala-se do templo, da arca, só quem podia tocar na arca, só quem podia entrar no templo eram os levitas, né? Era uma tribo, era dividido por tribo, então era uma coisa muito radical. Então, se você for pegar a Bíblia e colocar nos dias de hoje, como muita pastor, Israel, olha como é que eles eram lá, e querer colocar no nosso dia a dia, não vai bater, não vai bater. Então você, que acredita na Bíblia como a palavra de Deus, beleza, tranquilo, continue assim, mas tente ler ela, que possa trazer benefício. Você possa usar ela, que traga benefícios para você. Não que você viva numa ditadura, num regime militar, martirizando, flagelando. Que ainda tem muitas religiões que vivem desse jeito.
Esse é meu vídeo, é um vídeo curto. Muito obrigado. Dê aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. É um vídeo simples, é a minha opinião, é meu modo de ver as coisas. Já fui como você, com aquela fé intensa, né? De acreditar num paraíso, num céu, em um mundo espiritual. Acredito, né, em uma outra forma de vida, em um mundo paralelo, que nós não estamos só nesse universo. Mas como muita religião prega aí, principalmente as testemunhas de Jeová, não acredito mais. Muito obrigado, tenha uma boa tarde e até a próxima. Tchau!